Povo lindo! Estamos aqui mais uma vez em nosso canal Filosofando através do sorriso. Hoje nós iremos refletir sobre ética e axiologia dos valores. Inicialmente eu queria falar um pouco sobre ética. Ética a grosso modo eu posso dizer que seria reflexão da conduta humana, o como agir com o outro, né? Isso é importante ser dito a vocês. São 4 palavras que designam o significado de ética. Tem um significado grego, comportamento, modo de ser, caráter, né, que significa como é essa construção, e costumes, sabe? Então, 4 palavras para designar ética. Então, aqui, para objetivação do que nós se propomos a fazer, ética seria a conduta, né, uma forma de refletir a conduta humana. Sabe? E aí nós vivemos uma crise. Vivemos uma crise porque alguns autores, como Lipovitsky, né, ele diz que há uma possibilidade de se pensar na morte da ética. A ética está sendo substituída pela estética, a imagem, né? Vivemos uma ditadura das imagens, isso é muito forte. Mas aí o que acontece? E a partir disso, refletir sobre a conduta humana é observar como é esse momento aí da reflexão propriamente dita. Então o Kant nos proporciona a tríplice pergunta, né, vamos chamar assim, que ele nos questiona da seguinte forma: o que devo conhecer? O que eu posso fazer com o que eu conheço, né? E o que eu espero do que eu faço com as coisas que eu conheço. Então, são questionamentos ou reflexões mais profundas do que o que, como e porquê. Então, assim, pessoal, essa é o primeiro momento dessa nossa reflexão. A axiologia significa a teoria dos valores. Se a ética discute a reflexão da conduta, como nós conduzimos nossas vidas, nas relações gerais e com os outros principalmente, agora na axiologia nós podemos dizer que é a questão da teoria dos valores. Valores direcionados a um conceito de dever ser, que está acima dessas éticas gerais aqui, sabe? Quer dizer, não é possível ter várias, ou melhor dizendo, não é possível ter um número grande de dever seres, né? Nós precisamos entender isso com maior objetividade. Então, quem nos orienta nessa perspectiva é um filósofo jurídico chamado Miguel Reale. Então ele nos explica, lógico que ele desenvolve uma doutrina da tridimensionalidade no mundo jurídico, não é o nosso objeto aqui, mas pensando algumas reflexões sobre valor, nesse momento ele traz uma palavra chamada ontognosiologia. É uma palavra forte, né? Que significa temas especiais da filosofia, que está relacionado também com momentos de reflexão. Então, o primeiro tema é a ontologia, que significa o estudo do ser, né? Essa preocupação com o ser ontológico. Quando eu falo ontológico,
é a origem do ser, propriamente dita. A outra palavra ou tema especial é epistemologia, que está muito relacionado com o conhecimento, com a ciência. A epistemologia do conhecimento, como aquilo se originou, como aquela teoria se originou, sabe? A epistemologia do direito, a epistemologia da psicologia, a epistemologia da administração. Temos outro tema especial, que é a culturologia, que está inserido dentro daquela palavra grandona, ontognosiologia, que é o estudo da cultura de massa. E hoje, para refletir cultura de massa, é super necessário. As pessoas estão no Brasil em polarizações aí, sabe? Quer dizer, a comunicação de massa, como essas pessoas estão sendo condicionadas, né? As crenças em fake news, sabe? Quer dizer, então estudar a culturologia é estudar a cultura das massas, a comunicação, como é comunicado a essas pessoas um conceito da aparência, da essência da vida. Como foi dito no início, a possibilidade da morte da ética substituída pela estética. Então são essas 4 palavras aí, esses 4 temas especiais que vai formar esse conceito de ontognosiologia. E aí o próprio Miguel Reale, sobre os valores, ele nos coloca as características desses valores. Porque entenda bem, pessoal, a ética, né, junto com a moralidade ali, sabe, vai construir as coisas através dos costumes, da cultura, né, vai condicionar, moldar as pessoas, dizer o que é certo, o que é errado, tal. Mas na axiologia, já que é o mundo do DVC, para o próprio Miguel Reale é o mundo do direito, né? O DVC é o direito. E a axiologia aplicada às profissões propriamente dita. Então essas características ela tem que ter um certo rigor para, né, delimitar o que seria valor, porque se eu relativizar, tudo passa a ser valor, então cada pessoa tem um valor sobre aquelas coisas, ou ações, objetos e subjetividades. Então, são 12 características. A primeira característica é a bipolaridade. Todo valor, pessoal, ele tem um desvalor. É uma dialética aí, propriamente dita, a teoria dos contrários. Lembre que é um desvalor. Um valor ele não se contrapõe, não é conflituoso com outro valor, tá bom? E aí, assim, tem a bipolaridade, implicação recíproca, é uma característica do valor, dos valores, que define que um valor implica sempre, né, reciprocidade com o outro. Não existe valores separados dos outros valores. É uma teia, é uma rede de pescador, tá certo? A terceira característica, pessoal, é a referibilidade, né? Palavra que lembra referência. Então, todo valor é uma referência de quê? De decisão. Você decide a partir dos valores. A quarta característica é preferibilidade. Quando você prefere uma coisa, aquilo é valor mediante orientação. Então, você se orienta e toma decisão. Então, são 2 características que estão muito próximas. Existem características que eu irei falar que também têm uma certa proximidade, como é a incomensurabilidade. A incomensurabilidade é que não se mensura, incomensurável. Então, não se mede, não se compara. Por isso,
que quando se fala de valores, há uma inviabilidade de discutir isso no mundo científico, nem na própria antropologia, há uma dificuldade na própria psicologia também. Sabe por quê? Porque é metafísico. Então não se mensura, não pode se classificar. Eu não posso chegar e digo, valor é isso aqui. Puf, conceituei, inviabiliza, cai por terra, vira fumaça, sabe? Então, pessoal, incomensurabilidade agora, inexorabilidade, é o que não se esgota, né? Palavra interessante, inexorabilidade. A outra é indefinibilidade. O valor ele não pode ser definido. Quando você define, deixou de ser valor, esse valor axiológico. É outra coisa. Graduação hierárquica. São classificadas em grau de importância. E quem dá essa importância é a pessoa, o humano, não é o valor em si. Objetividade, né? Todo valor, o valor não depende, mas sempre faz referências a um objeto. Preste atenção, eu não posso dizer que o valor está sacramentado em um objeto, mas ele tem referências. Continuando, a historicidade, pessoal. Historicidade quer dizer que todo o valor ele é uma construção do homem, né? Como diz aqui, são resultado de uma construção humana, propriamente dita. A penúltima característica é a realizabilidade. Então, todo valor ele é realizável. Realizável por quem? Pelo homem. E, por último, a atributividade. Então, a atributividade é uma atribuição, é uma relação direta do homem para outro homem. Então, é uma construção humana. Entende agora, pessoal? Quando você percebe as características do valor, você entende como é uma construção. As teorias do valor não é objeto do nosso vídeo de hoje. Nós iremos falar isso depois, mas que fique aí o registro, que são 12 características que você, né, serve para você entender melhor o que seria os valores axiológicos. O valor que ele é bipolar. O bipolar não, né, o termo usado na psicologia, porque tem dois momentos do desvalor, né? Ele está junto com outros valores. Um valor ele não é independente sozinho, ele tem uma conexão com outros, né? Uma reciprocidade. Ele orienta e ele decide, sabe? Ele não pode ser definido, não pode ser pesado, não pode ser classificado, ele não pode ser mensurado. Ele é histórico, ele está relacionado com objetos, mesmo que não seja o objeto. Ele não se define propriamente dito. Ele é atribuição dos homens, não é? Quer dizer, ele é histórico. Tá certo? Então, agradeço aqui a participação de vocês e até uma outra oportunidade no canal Filosofando através do Sorriso.